Olá! Seguindo os estudos do direito penal, eu trago hoje a situação em que um funcionário do Tribunal de Justiça leva para casa o relógio do desembargador. Quer saber como essa situação se resolve? Vem comigo então para essa questão muito interessante que a CESP formulou este ano em uma prova de analista judiciário. Antes, quero convidá-lo a se inscrever agora em meu canal para que o algoritmo das redes sociais não o deixe de fora dos próximos lançamentos e também para que você receba 30% de desconto nos nossos cursos e materiais. Inscreva-se agora, é rápido, é fácil e vem comigo para essa interessante questão. Na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do órgão, e o desembargador ganharam um relógio da mesma marca, em embalagens idênticas, mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o relógio do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de crime, acionou a Polícia Civil. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido. Na situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa caracterizou 2 pontos. Vamos avaliar aqui várias situações do direito penal, parte geral, como se enquadra a conduta de Ulisses. Antes, devemos destacar a presença de elementos importantes no enunciado. Acompanhe que Ulisses e o desembargador receberam relógios da mesma marca, em embalagens idênticas, mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o relógio do desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o presente do desembargador. Então nós temos aqui elementos importantes e decisivos para a resolução dessa questão. Vamos avaliar agora as alternativas. Primeiro, alternativa A, excludente de ilicitude. Quando nós temos as excludentes de ilicitude, também chamadas excludentes de antijuridicidade, causas de exclusão de antijuridicidade, causas de justificação ou simplesmente justificantes, temos 4 delas previstas em lei, quais sejam a legítima defesa, o estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, e uma delas decorre da interpretação sistemática, que é o consentimento do ofendido. Avaliando a conduta de Ulisses, verificamos que ela não se enquadra em nenhuma das causas de exclusão de ilicitude. A afirmação da letra A está incorreta. Letra B, arrependimento posterior. O arrependimento posterior ele é previsto no Código Penal, artigo 16, com a seguinte redação: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Quero dizer para vocês que algumas pessoas efetivamente marcaram a alternativa B, porque imaginaram realmente a situação em que houve um crime patrimonial, que o objeto foi restituído antes da denúncia ou da queixa, que houve ato voluntário, mas devemos destacar que nós não encontramos a prática de um crime na conduta de Ulisses, porque Ulisses leva o relógio por engano. Se ele tivesse levado o relógio, sabendo, claro, que o relógio se tratava do relógio do desembargador, e depois, todo o ocorrido, se arrependesse e devolvesse espontaneamente na delegacia, nesse caso, poderíamos sim trabalhar com o arrependimento posterior. Mas o detalhe que afasta por definitivo o arrependimento posterior é que Ulisses leva esse objeto por engano. Nesse sentido, também eliminamos o arrependimento posterior. Alternativa C, erro de proibição. E aqui na letra D, erro de tipo. Me permitam comentar já alternativas C e D, porque é clássica a confusão entre erro de tipo e erro de proibição, sendo essa uma das situações muito importantes a serem estudadas dentro do direito penal, parte geral. Diferença de erro de tipo com erro de proibição. Devemos destacar que a teoria do erro possui especial relevo para a tipicidade e para a culpabilidade.
porque nós encontramos uma primeira modalidade de erro de tipo, o próprio nome diz, que se encontra no tipo, onde o agente erra sobre um elemento fático. A representação mental que o agente possui não corresponde à realidade, enquanto que no erro de proibição, você avalia pelo próprio nome. Ocorre um erro sobre o caráter proibido da conduta, um erro sobre o caráter ilícito da conduta, afetando o potencial ou real conhecimento da ilicitude, que é um dos elementos que integram a culpabilidade. Avaliando esta questão, verificamos que ele leva o objeto por engano, se tratando de um erro sobre uma circunstância fática. Ele imaginava que era o seu relógio, quando na realidade se tratava do relógio do desembargador. E esta situação ela é justificável porque essas embalagens eram idênticas e os relógios eram da mesma marca. Então estamos diante de uma hipótese de erro de tipo e não de erro de proibição. Lembre-se, é importante destacar, no erro de tipo, o agente não sabe o que está fazendo. No erro de proibição, o agente não sabe que o que está fazendo é proibido ou ele acredita que o que ele está fazendo é permitido. Neste caso, nós estamos diante de uma hipótese clara de erro de tipo, lembrando que o erro de tipo é previsto no Código Penal, artigo 20. E claro, nós temos a questão do erro de tipo essencial, as outras modalidades de erro, mas não vamos adentrar em toda a teoria do erro agora, para não perdermos o foco do assunto abordado na alternativa. Aqui temos o artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Nós sabemos que o furto é somente previsto na forma dolosa, e estamos diante de uma hipótese clara de um erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal, entre aspas, coisa alheia. Quando trabalhamos com o crime de furto, nós sabemos que ele prevê a subtração de coisa alheia a móvel. O indivíduo precisa ter o conhecimento de que o objeto não lhe pertence. Neste caso, fica evidenciado que Ulisses leva este relógio porque representa mentalmente que é o próprio relógio e não o relógio do desembargador. Por isso, estamos diante de uma hipótese clara de erro de tipo. Atenção, é muito importante que você estude com atenção a teoria do erro. Falamos do erro de tipo, falamos do erro de proibição, depois, claro, lembro que existe ainda o erro acidental, o erro de execução e várias outras questões ainda, excusável, inexcusável, e claro, nós não vamos trabalhar com todos esses elementos agora, mas lembre-se que esta é uma situação de erro de tipo. E na última alternativa encontramos crime impossível. É claro, não é crime impossível, mas vamos rapidamente revisar o que é o crime impossível para entendermos por que esta situação não se configura como um crime impossível. O crime impossível é previsto no Código Penal, artigo 17. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Nesse caso, verifiquem que nós não falamos em absoluta impropriedade do objeto, tampouco em ineficácia do meio. Poderia-se falar em crime impossível se Ulisses leva o relógio próprio, pensando se tratar do relógio do desembargador. Espero que essas observações tenham ajudado em seus estudos, que essas importantes revisões mostram para você como é muito válido o estudo por meio de questões e principalmente que esta forma de estudo auxilia muito na memorização, porque você está estudando de uma forma dinâmica e não apenas lendo um livro. Conte comigo para ajudá-lo em seus estudos e eu o aguardo na próxima questão comentada. Um abraço, saúde e paz. E lembre-se, o interesse é o maior educador.